A religiosidade é um problema que tem invadido os corações de muitas pessoas. Muitos crentes acham que certos hábitos, certos ritos, certas ações são evidência da sua santificação, são evidência do seu amor a Deus, mas que na realidade são apenas doutrinas humanas. Evidenciam apenas uma aparência e não uma vivência. Nós vemos hoje as igrejas cheias de simbolismo, cheias de cultos temáticos, campanhas, uma idolatria à liderança, uma verdadeira camuflagem daquilo que deveria ser o verdadeiro evangelho. Nós vemos o rebanho sendo escravizado, colocado num cabresto, onde a qual, na verdade, se esses líderes estivessem seguindo a Cristo, estariam pregando o verdadeiro evangelho, que é puro e simples, que é Cristo crucificado. Anunciar Jesus está em dois patamares. É falar de quem Deus é falar da sua soberania, da sua justiça, e falar da degradação do homem, do pecado original. É anunciar que o homem, depois de Gênesis 3, está afastado de Deus, está incomunicável. E quando no processo, ali, colocando como alvo primário, exemplificando pelo exemplo do povo judeu, da nação de Israel, quando a lei é dada, é simplesmente Deus mostrando ao homem o quanto ele é falho, o quanto por seus próprios hábitos, pelas suas próprias forças, ele não consegue fazer aquilo que é agradável a Deus. Ele não consegue, o homem, nós não conseguimos cumprir a lei do Senhor. E a lei dada, os 10 mandamentos, eles apontam a nossa pecaminosidade, a nossa fraqueza, a nossa malignidade, o quanto nosso coração é perverso. Mas as pessoas, em vez de pregarem isso, que é uma coisa tão simples, é algo tão glorioso, é algo bíblico, porque é isso que as Escrituras nos ensinam. Velho Testamento, Novo Testamento. Velho Testamento fala da velha aliança, daquilo que o homem faz para Deus. E a nova aliança mostra aquilo que Deus faz para o homem. Deus entrega o sacrifício perfeito. O Deus homem vem, se encarna, veste pele humana, substitui-nos na cruz, paga a nossa dívida. Meu Deus! Mas hoje as igrejas não querem pregar isso. Não querem pregar o evangelho. E evangelho é cruz. Evangelho são as boas novas do reino de Deus. Não. É mais fácil eu colocar cabresto. É o que a gente vê em muitas igrejas. Pastores ameaçando. Se não vier no culto, está cometendo pecado. Colocam-se cultos a semana inteira, como se ir ao culto fosse aquilo que determinasse a salvação. Como se dizimar determinasse salvação. Meu Deus. Como se tomar a ceia determinasse a salvação. Ou seja, muitas igrejas, sejam pequenas ou sejam grandes, estão tirando Jesus do foco. Eu não posso chamar isso que eles pregam de evangelho, porque isso nunca foi evangelho. Eu me sinto constrangida quando
eu percebo que à nossa volta existe um grupo de crentes, e essa palavra crente, e esse grupo e essas pessoas com muitas aspas, que tem uma aparência de cristandade, que tem uma aparência de santificação, mas que são na realidade, como o Senhor Jesus muito bem disse nas Escrituras, sepulcros caiados. Porque eles perseguem aqueles que falam a verdade. E eu louvo a Deus por isso, porque as Escrituras nos falam que aqueles que querem viver piamente para o Senhor Jesus Cristo, em suas ações, na forma como vive, na forma como falam de Cristo, serão perseguidos. E uma notinha de rodapé, se você está sendo perseguido por falar a verdade, por não aceitarem ficar em certas igrejas que não glorificam o Senhor, que não são igrejas bíblicas, saia mesmo. Saia mesmo. Nós não estamos enclausurados e destinados a fazer parte de uma igreja, de uma congregação, só porque tem uma placa bonitinha, só porque está escrito Jesus lá no altar ou no púlpito, só porque tem um altar, só porque tem regras e ritos. Não. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. A verdadeira noiva do Cordeiro é santa. E ela não está enclausurada em 4 paredes, não. Nós temos que congregar sim, mas nós temos que ser membros uns dos outros. Eu lembro que Paulo fala lá em Filipenses, quando ele está preso, ele percebe que muitas pessoas estavam pregando a Cristo, estavam pregando o verdadeiro evangelho. Só que as motivações dessas pessoas eram às vezes por inveja, era por perseguições. Paulo está preso e Paulo glorifica: o que me importa? Que Jesus seja anunciado, o que me importa? Eu me alegro. Eu aqui faço um apelo. Pregue Cristo. Pregue nas redes sociais. Pregue nas ruas. Fale do amor do Senhor. Não se sinta constrangido. Não se sinta acuado se você é perseguido, se você é xingado pelo teu modo de vida, porque a religiosidade aponta para um estilo de vida. Mas quem conhece o coração? Estão apontando porque a pessoa usa boné, ou porque a pessoa usa bermuda, ou porque a mulher corta o cabelo, ou porque a mulher está usando calça, apontando o dedo. Isso é religiosidade. Isso é religião. Guardar o sábado, determinar que certas coisas definem a salvação, isso é religiosidade, porque a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Está somente, unicamente em Jesus Cristo. A salvação é por graça, como diz Efésios 2. É mediante a fé, e nisso é dom de Deus, porque nem a fé não é nossa, é o próprio Senhor que nos dá. E nós somos salvos para as boas obras. As boas obras, elas não são para nos tornar salvos, mas as boas obras, elas identificam o salvo em Cristo Jesus. Eu acredito que existem os verdadeiros crentes. Ainda existem aqueles que amam a Cristo, e tem muitos por aí. Eu fico por aqui. Ao Senhor seja dada toda a glória e louvor. Gratidão por mais esse dia. E até a próxima, se o Senhor assim permitir.